2 João, do 9 ao 11. Lá diz: todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e não permanece neles, não tem Deus. Quem permanece nesses ensinamentos é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem. Pois quem o cumprimenta participa das suas obras más. Será que esse texto está nos dizendo para não cumprimentar qualquer pessoa que tenha sido removida da congregação? Examinando o contexto desses versículos, o corpo governante concluiu que o apóstolo João estava se referindo aos apóstatas e a outros que promovem ativamente conduta errada. Com bons motivos, João orienta os cristãos a nem cumprimentar uma pessoa assim, por causa... Esse vídeo aqui ainda é do boletim número 2, que é um boletim histórico, após 72 anos do tratamento, né, de desassociação, mudou, né, porque eles passaram a permitir cumprimentar ex-membros não, desassociados, no salão. Certo? Esse é um fator histórico, né, que houve uma alteração grande nisso, né, porque antes era pecado, dar oi, hoje não é mais pecado, dar oi. E aí o texto que ele está falando aqui é 2 João, do versículo 9 a 11, que ele diz que esse texto se refere a apóstata, e isso não é verdade. O que é apóstata para a Assembleia de Jeová? São pessoas que mudaram de religião para outra, são pessoas que comemoram datas ligadas à religião, como, por exemplo, Dia das Mães, aniversário, dias santos. Essas pessoas são consideradas apóstatas. E outros, né, que saíram e que têm críticas sobre as revistas ou críticas sobre a liderança. Eles consideram também apóstata, que não tem nada a ver com o que a Bíblia fala sobre apóstata, que esse termo significa abandono da fé. Aquele que era cristão outrora passa a mudar de fé, tipo islâmico, ele se torna um apóstata da fé cristã. Ou aquele que saiu da fé cristã e passou a não acreditar nada. Esse, de fato, significa apóstata. Mas o termo aqui, na organização, é aplicado de forma diferente. Esse texto está dizendo que é dos apóstolos que está sendo falado. Só que não é. Eu vou começar logo pelo versículo 9. O versículo 9 diz, inclusive esse texto que a gente leu, é da tradução Novo Mundo, que é a tradução utilizada pela Torre de Vigia. Todo aquele que vai além dos ensinamentos de Cristo e não permanece neles, não tem Deus. Olha só. Quem vai além dos ensinamentos de Cristo. Ou seja, quem disse antes que dar um oi para um ex-membro era pecado, era errado, era proibido e levava até a expulsão, essa pessoa foi além das Escrituras ou não? Claro que foi além das Escrituras. Inclusive, hoje, está dando um ré e dizendo que não é mais errado, que não é mais pecado. Então, essa pessoa, que é um corpo governado, está indo além das Escrituras em muitos aspectos. Não só no tratamento com os ex-membros, mas práticas que não têm base bíblica, como a questão do aniversário, a questão das transfusões de sangue. Mas ele está dizendo que isso se aplica ao apóstata. Mas vamos ver o versículo 7, que é o contexto da história de quem o João estava falando. Versículo 7. Pois muitos enganadores saíram pelo mundo afora. Aqueles que não reconhecem que Jesus Cristo veio na carne. Eles são o enganador e o anticristo. O versículo 8 diz, tenha cuidado para que você não perca as coisas que trabalhamos para produzir. Em vez disso, possam obter plena recompensa. E aí ele fala o texto que a gente acabou de ler. Então o apóstolo João, ao falar sobre isso, ele estava se referindo também ao anticristo, que é aquele que nega Cristo na carne. Esse é o contexto. Então aquele que nega Cristo na carne, esse é o anticristo. Esse não deve ser recebido nas vossas casas, porque esses negam tanto o Pai como o Filho. Eles não se apegam aos ensinamentos de Cristo. É tudo que está sendo dito no versículo 9, e que tem tudo relacionamento com a questão de quem nega Cristo. Então, dizer que apóstata, que o termo é aplicado para as pessoas que mudaram de religião, as pessoas que criticam publicações, que é um texto que é uma aplicação totalmente equivocada, não é nada disso que está sendo falado aqui em 2 João, dos versículos 7 até o versículo 11. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, esse texto, mais uma vez, está sendo mal aplicado, está sendo colocado de forma errada e equivocada. Antes estava sendo aplicada para todas as pessoas que saíram, independente dos motivos, e agora colocada só apenas para apóstatas e aqueles que apoiam condutas erradas. O texto não fala disso. O texto realmente não fala disso. Então, mais uma vez, a atualização ou a interpretação, ela está errada e ela está sendo aplicada de forma equivocada. Será que um dia vão mudar? Talvez sim, talvez não. Eu acho difícil, porque ele sabe que as pessoas que são ditas como apóstatas, principalmente aqui na internet, são pessoas que têm um conhecimento profundo sobre a organização. E essas pessoas são realmente muito perigosas, porque essas pessoas podem ajudar outros a conhecer da mesma forma a organização. E isso que é o perigo, porque quanto mais você pesquisa e conhece, você percebe que você foi ludibriado, que não é bem aquilo que está sendo feito, que de fato você, na verdade, está seguindo interpretações humanas apenas, e não o que as escrituras dizem. Porque a partir do momento que antes é dito que o oi
ele é errado, que ele é pecado, que não poderia nem se dar um oi, e depois muda do nada, como se dissesse, não, agora vocês podem. O oi, ele é permitido, não tem nenhum problema. E nem sequer uma desculpa se é dada, como foi dito em janeiro, que eles não vão pedir desculpas por causa de erros. Né? Basicamente, a culpa é de Jeová, não são deles. Se eu, publicador, raro publicador, reles publicador, erro, cometo algum erro com alguma outra pessoa, eu preciso pedir desculpa para essa pessoa. Agora, a liderança do corpo governante, eles erram constantemente e não pedem desculpa. Só que não são simples erros, como talvez ofender alguém ou falar algo que possa machucar a pessoa, como acontece no dia a dia entre pessoas. Mas erros grotescos que interferem na vida das pessoas, no aspecto profissional, no aspecto familiar, no aspecto de vida, de saúde, são aspectos que podem talvez levar à perda da vida para algumas pessoas. E, mesmo assim, não se é pedido desculpas. Era para ser o mínimo pedir desculpas. Tudo de fato deveria ser indenizar a pessoa que submeteu essas regras e foi prejudicada. Ok? Mas a gente entende os motivos. Como é visto por alguns aí defensores, eles dizem que os apóstatas, entre aspas, que são os dissidentes, estão fazendo um estrago. Mas esse estrago é porque as pessoas estão analisando e pesquisando. E hoje as pessoas podem encontrar pessoas falando sobre isso, discutindo sobre isso, trazendo aqui informações que antes ninguém sabia, como o que aconteceu no passado, com as datas do fim do mundo e etc. E aí as pessoas podem perceber que talvez elas estão seguindo homens apenas. Meus queridos, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado por você ficar comigo até agora. Curte esse vídeo, compartilhe, se inscreva sempre no canal, deixe o seu comentário do que você achou do vídeo e um grande abraço e eu envio o amor cristão.